Muito bem. Gravando mais uma vez, hoje ficou bem segmentadinho aqui. O que nós temos de novidade aqui no exemplo 6? Bom, o 6, por enquanto, ele está uma cópia do 5. Agora nós vamos trabalhar com dois eventos para cada botão. Executando isso, por enquanto, não tem diferença nenhuma. Ó. A única coisa que eu comecei com branco, né? Cliquei no verde, cliquei no vermelho, cliquei no amarelo. Tá. Nós vamos mudar o primeiro aqui, ó. Ao invés do onClick, nós vamos usar outro evento. Nós vamos usar o evento onMouseOver. O evento onMouseOver, ele é o evento disparado quando a gente simplesmente posiciona o ponteiro do mouse sobre o objeto. Então, eu só mudei o do primeiro botão, do botão verde. Portanto, eu tenho que clicar em vermelho, eu tenho que clicar em amarelo. Agora, no verde, eu não vou clicar. Só de posicionar o ponteiro do mouse, ele já muda. É que é difícil representar, mas acreditem no que eu estou falando. Cliquei no vermelho, cliquei no amarelo, e só de ficar sobre o verde, ele já modifica. Então, eu vou mudar essas três propriedades aqui. Ó. Vou pôr onMouseOver nas três. No entanto, eu quero alguma coisa a mais. Ó, verde, vermelho e amarelo. Eu quero alguma coisa a mais. Eu quero que quando eu sair de cima do botão verde, que ele volte para o branco. Então, qual é o evento a ser disparado? Neste botão, nós vamos disparar dois eventos. Nós vamos utilizar o evento onMouseOut. O evento onMouseOut, ele será disparado quando eu retirar o ponteiro do mouse do objeto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova que se chama cor branco. E eu quero falar mais um detalhezinho para vocês, já que vocês estão trabalhando já com programação orientada a objetos. Deixa eu só complementar aqui. E aí eu já falo para vocês qual que é a informação a mais. Espera aí. Deixa eu acertar aqui. Eu gosto de colocar assim, ó. Aqui eu tenho um aspas a mais, pronto. Eu gosto de colocar, fazer desse jeito. Eu deixo as tags aqui, aí quando eu venho, fica tudo na mesma linha, coloco uns espaçamentos. O que eu quero comentar com vocês agora é com relação à nomenclatura. Antes de mais nada, deixa eu completar o código. Eu preciso de uma função que se chama cor, agora passa a ser o branco. Então eu vou lá na pasta, só que eu fechei, né? Então tem que pegar tudo de novo aqui. Exemplo 6. Eu vou pegar o arquivo script.js e eu preciso agora criar a função cor branco. Então, eu vou copiar e colar para facilitar um pouquinho a vida. Branco e getElementById, documento.getElementById, que elemento? O imagem, que é ID, né? O imagem, e eu quero que seja branco, no meu caso, .png, e aí vocês fiquem atentos. Vou só confirmar aqui, ó, meu arquivo se chama branco e ele é do tipo PNG. Então, deve estar tudo certo. Vou minimizar. Salvando tudo isso, não posso executar o arquivo script, se bem que eu já estou com ele aberto aqui. Atualizar. Então, veja o que vai acontecer. Ó. Posicionei, ficou verde. Quer dizer, entrei, fiquei sobre o objeto, ficou verde. Saí, ficou branco. Posicionei, ficou verde. Saí, ficou branco. Posicionei, ficou verde. Saí, ficou branco. Lembra do que nós fizemos em Inkscape, da camiseta? Pode se preparar aí que nós vamos fazer aquilo mesmo da camiseta, só que nós vamos fazer com JavaScript agora. Então, nós vamos ter que ter, para poder fazer isso, botões, imagens, que serão as imagens das cores possíveis da camiseta, e eu vou ter que ter 4 imagens de camiseta. Aí pode ser qualquer coisa, camiseta, peça de... o que vocês quiserem. Então, na hora que eu
posicionar daquele jeito, né? Imagine aqui que eu tenho esse desenho, essa imagem verde aqui, ao invés do botão. Opa, perdão. Então, na hora que eu for em cima do verde, a camiseta fica verde. Na verdade, não é a camiseta que vai ficar verde. O SRC da imagem é que vai ser substituído. Isso é o que o Inkscape gera para a gente, automaticamente, embutido naquele arquivo. Tá? Então, esse daqui é o código. Esses são os dois códigos que a gente vai implementar. Mas o que eu quero falar para vocês aqui que é importante? Já que vocês já estão trabalhando com programação orientada a objetos, certamente o Eduardo, o Du já falou isso para vocês, e se ele falou, eu estou reforçando, e se ele não falou, nós estamos contribuindo. Existe nomenclatura para praticamente padrões de nomenclatura, então vamos até dizer assim, ó, padrões de nomenclatura para praticamente todas as áreas do desenvolvimento. Então, lá em banco de dados, o que nós assumimos? Lá em banco de dados, que toda entidade e também toda tabela, ela vai ser sempre com caixa baixa, e todo atributo, vou até fazer assim, ó, todo atributo que vai se transformar em campo vai ser caixa alta. Nós assumimos isso daqui lá. Tá. Quando nós estamos trabalhando no ambiente de programação, e aí agora eu estou falando de programação, não é banco de dados. Quando nós estamos trabalhando no ambiente de programação, case sensitive, normalmente são utilizados normalmente, não é obrigatoriamente, são utilizados dois padrões de nomenclatura, chamados de lower camel case, aqui é junto, ou de upper camel case. Caso o Eduardo falou isso com vocês, alguém pode me dar o retorno? Já falou sobre lower camel case e upper camel case? Não, não Não? lembro. Tudo bem, então vamos lá. Qual que é a diferença entre eles? Ele é aplicado na nomenclatura dos elementos que fazem parte da programação. Então, por exemplo, suponha que eu tenho as classes. Para dar nome para as classes, nós temos que utilizar upper camel case. O que é isso? A primeira letra sempre das palavras, sempre em maiúsculo, sempre é caixa alta. Por isso, upper camel case. Por exemplo, eu tenho uma classe que se chama placa. Ela vai se chamar placa. A primeira letra da palavra em caixa alta. Por exemplo, uma classe chamada Escola Fundamental. Uma classe chamada Escola Fundamental. Ela vai ser colocada assim, ó, Escola Fundamental. Do nível subamental. Escola de ensino médio. Ela vai ter esse nome aqui, ó, Escola de nível superior. Por exemplo, então são classes, vocês já estão criando as classes, né? Classes sempre são colocados em upper camel case. O que significa upper camel case? Se eu tiver uma palavra, ela começa com letra maiúscula. Se o nome da classe for composto, é tudo junto e a primeira letra de cada palavra em letra maiúscula. É assim que funciona. Se nós estivermos dando nomes, atribuindo nomes para atributos ou métodos, então nós vamos utilizar o lower camel case. Então, o que é lower camel case? A primeira letra, a primeira palavra é
caixa baixa. A primeira letra das próximas palavras é caixa alta. Assim. Esse caixa alta, vou colocar aqui também. Então, exemplos. Eu tenho um atributo que se chama nome. Ele vai ser assim. Um atributo que se chama nome. Então, a primeira letra da primeira palavra é em caixa baixa. Por exemplo, o atributo se chama nome completo. Vai ser assim, ó. Nome completo do aluno. Vai ser assim. Então, por que isso é utilizado? Primeiro, para criar um padrão. E segundo, quando eu estiver, então vocês já devem estar instanciando, vocês já estão instanciando objetos, né? Então eu vou mudar os exemplos aqui, ó. Uma classe que se chama placa, que tem dois atributos. Toda placa tem área, que nem eu mostrei para vocês, e preço. Tá bom, eu vou instanciar, vou fazer isso em Java. Não quero dar aula de Java, mas eu estou falando aqui da nomenclatura, dos padrões de nomenclatura. Como é que a gente faz isso em Java? Placa, o nome da classe, placa, o nome do objeto, é igual a new placa, método construtor. Quando a gente bate o olho em alguma coisa desse tipo, deixa eu dar bem o zoom, a gente bate o olho assim, fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Por onde que eu começo? Por isso que é importante a nomenclatura. Eu dei o zoom, mas eu vou precisar olhar lá em cima. Se eu tenho, na programação orientada a objetos, alguma coisa que começa, a primeira letra é com letra maiúscula, o que é isso? É uma classe. Obrigatoriamente é uma classe. Então, eu estou criando eu tenho uma classe que se chama placa. E aqui faltou uma coisinha. Objetos, vírgula, atributos e métodos. Quando eu tenho aqui placa com letra minúscula, isso é outra coisa. Então, aqui eu tenho... Lembra? Case sensitive, é diferente. Então, letra maiúscula é uma placa. É uma classe, desculpa. Letra minúscula ou é um objeto, ou é um atributo, ou é um método. Quando começa. Aí aqui vem um método construtor. Aí eu não vou entrar nisso, que aí eu não quero, né? Às vezes a estratégia do Dudu de trabalhar, não sei se ele já explicou métodos construtores para vocês, etc. e tal. Né? Então, por exemplo, uma placa que se chama placa de trânsito. Placa de trânsito é igual a new placa de trânsito. Tá. Aí você fala, nossa, que maluquice que é isso? Calma. Começa a analisar, ó. Começou com caixa alta. É upper camel case. Então, isso daqui é uma classe. Aí eu tenho tudo... desculpa, aqui tá errado. Deixa eu corrigir. Placa de trânsito, assim. Aí eu tenho alguma coisa escrita em lower camel case. Então isso é um objeto, é um atributo ou é um método? Bom, como é que eu vou saber se é um objeto, atributo ou um método? Os métodos sempre vêm com um parênteses, abre e fecha parênteses. Então isso daqui não é um método. E aqui eu tenho uma classe e um objeto. Então quer dizer que eu estou instanciando este objeto a partir dessa classe. E a gente faz a leitura. Com o tempo, a gente vai se acostumando com isso, de tal forma que, se aparecer na nossa frente um código assim, ó, ABC igual a new ABC, você fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Ora, eu vou ter que entender que existe uma classe chamada ABC, a partir dela foi instanciado um objeto chamado ABCzinho, vamos assim dizer, e o método construtor. Então,
dá um start na interpretação do código. E com o tempo a gente vai se acostumando com isso. Dessa forma, isso aqui tudo está registrado no vídeo, né? Porque está gravando. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu acho que está gravando. Tá lá, tá gravando, então depois, hoje, meu YouTube vai bombar de visualizações lá. Então, nós vamos começar a aplicar isso aqui também. De que forma? Olha o nome das funções, que por enquanto a gente está chamando de função. Então, método sempre lower camel case. Um método ou uma função chamada cor verde. Método, primeira letra minúscula, demais letras da palavra, primeira letra da palavra em maiúsculo. Nós vamos passar a utilizar isso daqui. E, quando nós tivermos aqui, não é o caso, se nós tivermos uma variável, a gente vai passar a utilizar isso. Então, por exemplo, variável nome. Tá certo? Na variável nome completo, vai ser assim. Opa, completo. A gente vai passar a utilizar isso para já cada vez mais ir se habituando com esses padrões de nomenclatura. Tá bom? Bom, não quis confundir, quis mais ajudar, né? Um pouquinho. Depois, certamente, no momento oportuno, isso vai ser abordado na disciplina TPA. E agora a gente volta aqui para a nossa disciplina. O que eu quero que vocês façam? Vamos só rever aqui, né? O que está acontecendo? Posicionei o ponteiro do mouse, disparou o evento on mouse over. O que o on mouse over faz? Dispara o método cor-verde, tá lá. Tirei de cima, dispara o on mouse out. O que ele faz? Cor branca. Vermelho, branco, amarelo, branco. Então nós temos vários eventos que podem ser disparados. E a novidade aqui, além de eventos outros que não seja o clique, que em um único elemento, por exemplo, no caso o elemento button, nós podemos ter dois, quer dizer, podemos ter nenhum, porque aqui ó, não tem nenhuma função sendo disparada, nada, só coloquei o MG. Então nós podemos ter nenhum ou vários eventos sendo disparados, tá? Então vamos lá, vamos produzir o código para a gente ficar craque. Vou ter que diminuir o zoom, espero que dê para ver assim, e vou colocar aqui do lado o outro código que é o do script, para vocês poderem trabalhar. Deixa eu ver se a janela aqui vai ficar legal. Acho que vai até dar para aumentar o zoom um pouquinho aqui. Ó. Vai lá, moçadinha, manda bala e a gente já volta. O meu já deu errado. Eu já fiz, mas eu não sei o que eu fiz de errado, que a hora que eu coloco o mouse em cima, ele não reconhece a mudança. Você quer que eu fale o que você fez de errado? Pode falar. Abre o microfone já, tá? Boa noite. Já estava aberto antes? Não, tô zoando. Ah, que susto! Eu não sei o que tá errado. Tá idêntico. Dá uma tá igualzinho, tem alguma coisa de errado aí, né? Não tem. Não tá faltando um ponto e vírgula, alguma coisa assim. Não, eu olhei. Você colocou o restante do código no Presta atenção. Desculpa, Letícia, só um minutinho. Tá. Presta atenção. Vai lá no navegador, abre o inspetor, vai no console que você vai ver onde é que está o erro. Ah, é verdade, ele mostra. Já achei. Mas eu já corrigi.
Cuidado xingar aí que teu microfone tá aberto, hein? Não, xingo, só respiro fundo. Ah, ah.